sou Antônio Vanderlei Hortense e vamos conversar sobre o tema Como reconhecer uma via aérea difícil. Aqui no Brasil nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a 1802 de 2006, que dispõe sobre a prática do ato anestésico. Ela está em processo de atualização no CFM. É importante que a gente faça uma anamnese e o exame físico. Eu costumo dizer que a gente tem que olhar para o paciente com o olhar de anestesista, de anestesiologista. Eu estou fazendo perguntas ao paciente, mas estou observando sua movimentação de pescoço, conformação do seu rosto, enfim, estou procurando eventuais alterações que possam ter implicações para a nossa via aérea. Então é importante a gente saber anestesias anteriores, se tiver algum problema, alguma complicação. Se houver, é importante que se registre isso em prontuário e que se ofereça também ao paciente um laudo descrevendo aquilo que foi feito, que deu certo, que não deu certo. Do ponto de vista do sistema endócrino, os pacientes com diabetes também podem apresentar dificuldade de movimentação da coluna para um posicionamento adequado para a laringoscopia. Os pacientes com hipotireoidismo podem ter macroglossia, que também dificultem a laringoscopia. Das doenças da hipófise, aqueles pacientes com acromegalia costumam ter maior incidência de via aérea difícil, de intubação difícil. Os pacientes com artrite reumatoide, é importante que a gente avalie nesses pacientes a movimentação dessa coluna, articulação temporomandibular, cricoaritenoide, para a gente evitar surpresas. Do ponto de vista de exame físico, além do exame físico geral, a gente vai se deter particularmente na região de boca, nariz, orofaringe, alterações, tumorações e previsão de via aérea difícil. Antigamente a gente falava previsão de intubação difícil. Hoje a gente fala previsão de via aérea difícil, que inclui não só a intubação, como também a ventilação difícil sob máscara. Um paciente diabéticos, que quando a gente pede para colocar as mãos dessa maneira, e que os seus dedos mínimos não fiquem um colado ao outro, como estou mostrando para vocês, provavelmente ele tem articulações interfalangianas alteradas pelo diabetes e provavelmente também as suas articulações da coluna. Tudo que a gente não quer em anestesia é essa situação de machucar, edema, e sufoco, hipoxemia. Pacientes como o Noel Rosa, com essa micrognatia, ou esses pacientes sindrômicos, está na cara, como dizem os colegas que trabalham com anestesia pediátrica, está na cara que deve ser uma via aérea difícil. Um paciente obeso como essa moça já chama a atenção da gente para dificuldade de punção venosa, provável dificuldade de ventilação e por aí afora. Então, as diretrizes práticas para o manuseio da via aérea difícil da ASA, American Society of Anesthesiologists, publicada em 2013, conceitua a via aérea difícil como uma situação clínica em que um anestesista convencionalmente treinado experimenta dificuldade com a ventilação da via aérea superior, com a intubação traqueal ou com ambas. E na atualização de 2013, que foi a última, eles acrescentaram que é uma complexa interação entre fatores do paciente, situação clínica e habilidade do anestesista. Conceituam também o que é intubação difícil e o que é ventilação difícil sob máscara. Vamos falar agora sobre como avaliar a possibilidade de uma intubação difícil. Em 1985, o colega Malampati publicou um artigo que foi um marco na via aérea, no manuseio da via aérea. Então ele mostrou que naqueles pacientes sentados ou em pé, com a boca totalmente aberta e a língua totalmente para fora,
sem fonação e sem se esgoelar. Não é assim. Se a gente conseguisse visualizar a úvula e os pilares amidalianos, provavelmente a intubação seria fácil, ao contrário daqueles pacientes nos quais a gente não conseguisse visualizar essas estruturas. 2 anos depois, Samson e Young graduaram o teste de Mallampati em 4 classes. Quando a gente consegue visualizar a úvula e os pilares amidalianos, é a chamada classe 1. Se a gente vê a úvula cortada, a sua ponta é a classe 2. Se só vê a base da úvula, é classe 3, e se não vê nada dessas estruturas, é a classe 4. É no 3 e no 4 que, entre aspas, mora o perigo. Quem faz anestesia todo dia já pegou muito paciente Mallampati 4 que a intubação foi absolutamente fácil. Se você vai examinar uma criança, é importante avaliar o tamanho das amígdalas. Uma amígdala, por exemplo, grau 3, que elas quase se encontram na linha média, ou uma amígdala grau 4, que elas se encontram na linha média, você induz essa criança, vai colocar uma cânula de Guedel. Se você forçar, vai machucar essas amígdalas, vai sangrar e você vai ter complicações. Então, é muito importante que você observe isso. E em 2001, o colega Esri, Tiberius Esri, de Israel, publicou o que ele conceituou como Mallampati classe 0, em 1,18% das mulheres. E nestas, a intubação foi mais fácil do que nas Mallampati 1. Nós tivemos um caso na Unicamp, em homem, que eu apresentei no Congresso Mundial de Paris em 2004. Este artigo é muito interessante, 2008. Vejam que à esquerda aparece uma gestante, né, com Mallampati 1. E à direita é um Mallampati 4. Só que esse Mallampati 4 é na mesma paciente que antes estava com Mallampati 1. Ou seja, o teste de Mallampati, modificado por Samson e Young, na gestante, ele é dinâmico, entre o início do trabalho de parto e o pós-parto. Então, é importante que a gente avalie no instante que se vai abordar aquela vieira da paciente. O colega Jonathan Benomoff criou 11 testes para a gente avaliar a via aérea, e que a ASA incorporou ao seu algoritmo em 2003 e manteve em 2013. E a gente vai mostrar cada um deles. E na atualização de 2013, eles colocaram que a decisão de examinar alguns ou todos esses componentes depende de avaliação clínica e julgamento médico. Eles têm muito medo da questão jurídica, por isso eles sempre deixam uma brecha para o colega se defender. Vejam, por exemplo, incisivos longos, como a Xuxa, como a Mônica. Arcada superior protrusa, como essa imagem embaixo dessa japonesa. À direita, a gente tem uma moça em perfil, onde é uma situação de normalidade. Não há micrognatia, não há macrognatia, não há arcada superior protrusa. Da mesma maneira, veja um paciente obeso. Olha a largura desse pescoço. Então, a gente já antevê uma possibilidade de dificuldade. Um outro exame é a distância interincisivos, entre a ponta do incisivo de cima e a ponta do incisivo inferior, que no adulto tem que ter pelo menos 3 centímetros, para caber a lâmina do laringoscópio, para caber o tubo e a gente ainda conseguir enxergar alguma coisa. Pede para o paciente fechar a boca, estender o pescoço lá para trás, a gente palpa a tireoide, o pomo de Adão, da parte superior da cartilagem tireoide até a parte interna do mento, deve ter no adulto uma distância de mais ou menos 5 a 6 centímetros, que é a largura de 3 dedos médios, nem muito grossos, nem muito finos. Então, é a distância tíreo-mentoniana. Nesta posição, a gente faz também a avaliação da distância externo-mentoniana, cabeça estendida, boca fechada, no adulto, 12,5 centímetros pelo menos. Essa região onde eu meço a distância tíreo-mentoniana é chamada espaço mandibular. Quando eu palpo, aperto e ela afunda, a complacência é boa. Então, é aquela situação em que eu coloco o laringoscópio, vou fazer a laringoscopia e ele como que me obedece. Se essa região é dura, eu palpo e é dura, o laringoscópio como que não me obedece. Daí eu peço ao paciente que ponha o queixo no peito. Então, eu fiz a extensão, pôs o queixo no peito, flexão, extensão mais flexão é igual a mobilidade do pescoço. Eu aproveito para observar a boca, um palato estreito ou ogival também me dificulta, porque vai ter uma cavidade menor,
E um último exame é a protrusão voluntária da mandíbula. É isso aqui, ó. Se o paciente não entender, peça ele que morda o lábio superior. E uma coisa muito importante, observar o estado dos dentes. Falta de dentes, ausência. Tem pacientes que está escrito na boca. Eu uso dentadura, né? Então, ver como é que estão esses dentes em bom estado, em mau estado. Observe essas imagens do jornal Folha de São Paulo. São figuras conhecidas. Se a gente prestar atenção com o olho de anestesista, pensando em via aérea, olha só essas arcadas superiores protrusas. É só a gente olhar e procurar que acha. É muito fácil, não tem segredo nenhum. Importante lembrar que nenhum desses exames isoladamente é infalível. Por isso, quanto maior o número de exames, melhor a previsão que a gente pode fazer. Na dúvida, eu posso fazer uma anestesia tópica, com lidocaína, por exemplo, spray, aguardar o tempo para a latência, eventualmente uma sedação muito leve e laringoscopar antes da indução e do relaxamento muscular. Dizer para o paciente, eu vou examinar a sua garganta. Se eu conseguir visualizar as pregas vocais, a laringe, provavelmente eu consigo entubar esse paciente. Eventualmente eu posso precisar de exames de imagem. E lembrar que esses exames que a gente escreveu aqui são incapazes de detectar problemas intertorácicos das vias aéreas, como estenose, compressão de traqueia ou condições ocultas, tipo cisto de epiglote. Esse artigo aqui também é muito citado, é um artigo do Ovasapian, um colega que estudou muito, já falecido, mas que estudou muito via aérea. Foi publicado em 2002 sobre o aumento de amígdalas linguais, né, hiperplasia de amígdalas linguais, dificultando a via aérea. Ele relatou 33 pacientes que tiveram intubação difícil não antecipada, da laringoscopia direta, e que o exame físico da via aérea não identificou. E esses pacientes tiveram dificuldade na ventilação e na laringoscopia. Vejam as imagens aí, a dificuldade que era da visualização da laringoscopia. Esse artigo aqui também, muito citado, é do Jay Brodsky, um colega lá de Stanford, publicado em 2002, sobre intubação traqueal em obesos mórbidos. Ele estudou 100 pacientes e concluiu que os únicos preditivos de dificuldade na intubação desses pacientes foram a circunferência do pescoço e classe alta de Mallampati. Obesidade isoladamente não foi um fator preditivo. Uma circunferência de pescoço medida ao nível da cartilagem tireoide, com 40 centímetros, aumenta em 5% a probabilidade de uma intubação problemática. Uma circunferência de 60 centímetros já aumenta para 35%. E desses 6 pacientes, a intubação foi tranquila em 99 deles. Esse artigo aqui do Rosenblatt é um artigo bastante interessante também, em que ele fez uma avaliação endoscópica de pacientes para tentar reduzir o número de intubações acordado desnecessárias. Então, ele utilizou um fibroscópio com câmera, com comprimento de 65 centímetros, foi até epiglote, valécula, prega vocal, estudou 138 pacientes. Em 26% desses pacientes, ele alterou o planejamento para a via aérea, evitando uma intubação acordada. Vamos falar agora como prever uma ventilação difícil sob máscara. Em estudo publicado em 2009, Sachin Ketterpal estudou 53.041 pacientes, 53.041 tentativas de ventilação sob máscara. E ele estudou a previsão e os desfechos da ventilação sob máscara impossível, que ele descrevia como a inabilidade de trocas gasosas, apesar de vários profissionais, adjuvantes de via aérea ou relaxante muscular. Ele encontrou 77 pacientes com ventilação sob máscara impossível, o que dá 0,15%. É uma incidência baixa, mas se for na sua mão é alta. E destes 77, a intubação traqueal também foi difícil em 19, em 25% dos pacientes. Após uma análise estatística bastante elegante, identificaram 5 preditores independentes para a ventilação sob máscara impossível, em ordem decrescente de importância. Alterações do pescoço por radiação, sexo masculino, apneia do sono, Mallampati 3 ou 4 e presença de barba. A barba é o único fator modificável. Você pode tentar raspar, se o paciente permitir, ou colocar algum adesivo, ou tentar preencher com algum tipo de gel, porque acaba vazando quando você adapta a máscara para ventilar. O mesmo Ketterpal
publicou posteriormente, em 2013, um estudo observacional com 176 mil pacientes para estudar a incidência, preditores e desfechos de ventilação difícil sob máscara combinada com laringoscopia difícil. E o que ele encontrou? Uma maior incidência de ventilação difícil sob máscara naqueles pacientes que não receberam relaxante muscular. E uma incidência da associação de ventilação difícil sob máscara mais laringoscopia direta difícil em 698 pacientes, ou seja, 0,40%, o que dá 1 para 250 anestesias, necessitando ventilação sob máscara e intubação traqueal. É uma situação infrequente, mas longe de ser rara. Destes 698, em 19, a ventilação melhorou após o uso de relaxante muscular. Como é que a gente detecta a apneia do sono? Pode perguntar para o cônjuge, perguntar para o próprio paciente. Mas essa colega aqui, lá de Toronto, a doutora Frances Chung, criou o Stop Questionnaire. Na realidade, é o Stop Bang. Então, S de snoring, que é o ronco, o T de cansaço diurno, O de apneia observada, o P de hipertensão arterial. O Bang é índice de massa corporal maior do que 35, idade maior do que 50, circunferência do pescoço maior do que 40 centímetros e o sexo, o gênero. Tem alto risco de ter apneia do sono se estiverem presentes 3 ou mais sim, e baixo risco se for menos do que 3. Esse estudo aqui, publicado em 2015, acompanhado de um editorial na revista Anesthesia, sobre a acurácia diagnóstica da previsão do manuseio difícil da via aérea na prática diária dos anestesistas. Um estudo com 188 mil pacientes de uma base de dados dinamarquesa. E o que eles encontraram? De 3.391 intubações difíceis, 93% delas não foram antecipadas. E, pretensamente, todos esses anestesistas fizeram uma avaliação da via aérea. De 929 antecipadas, só, entre aspas, 25% foram difíceis. De 857, ventilação difícil sob máscara, ou ventilações difíceis sob máscara, 808, ou seja, 94% não foram antecipadas. E de 218 antecipadas, efetivamente foram difíceis em 22%. A conclusão do artigo é que a previsão de dificuldade da via aérea continua um desafio e que é importante que a gente esteja sempre preparado para dificuldades não esperadas. Os testes todos que a gente descreveu aqui, nenhum deles é 100% preditivo. As crianças a gente não vai tratar aqui, mas as crianças são um capítulo à parte. Tudo isso que a gente descreveu aqui foi estudado, validado para adulto. Em crianças é importante a gente avaliar como é a fonação, patologias respiratórias, cirurgias anteriores, as situações genéticas, sindrômicas, alterações hemifaciais. Como eu disse lá para trás, muitas vezes na criança está na face a dificuldade da ventilação sob máscara e a intubação difícil, né? Para concluir a nossa apresentação, está absolutamente na moda o ultrassom em tudo em medicina e também em via aérea. Esse artigo aqui do colega Michael Christensen, bastante interessante, publicado no British Journal em 2016, em que ele recomenda que se faça a identificação da membrana cricotireoide em todos os pacientes antes da indução e em todos os pacientes com via aérea comprometida, se o tempo permitir. E nesse artigo, eles colocam que, por inspeção, reconhece-se 50% em 50% dos pacientes a gente consegue identificar a membrana cricotireoide. Se falhar pela inspeção, a gente vai para a palpação e, se tiver dúvida, vai para o ultrassom. Sobre esse assunto, era isso que eu tinha que apresentar.